Então, boa tarde. Nós temos, dentro desta questão, nós vamos apresentar aqui hoje, o debate é um pouco, não exatamente uma conclusão, mas é uma apresentação de alguns aspectos que me parecem mais gerais, né, que nós podemos tirar da análise que nós fizemos. Como vocês estão vendo aí no PowerPoint, na tela, o nome que nós demos para esse texto foi Dois Modos de Não Dizer Eu. O material sobre o qual eu tenho me detido no projeto, que eu vou me dedicar a ele hoje, são dois tipos de materiais. Quer dizer, a minha análise vai incidir sobre dois tipos de materiais. Um são folhetos de publicidade distribuídos para motoristas nas ruas e de outro, cartas do leitor da grande imprensa. Em outros momentos eu já apresentei análises mais específicas, mais pontuais, né? Hoje eu vou tentar ver o que desse percurso eu posso falar a respeito das hipóteses fundamentais que nós fizemos a respeito do político, do consenso, enfim, dentro do projeto. Eu vou me ocupar de uma entrada particular para os dois casos, que parecem ser muito diferentes como materiais. Então, para aproximar a reflexão, eu vou me ocupar de uma entrada particular para os dois casos, para então poder refletir em conjunto sobre essas duas práticas, a da publicidade e a das cartas do leitor. Eu vou me dedicar ao estudo do funcionamento na cena enunciativa, dos modos de representação da relação eu-tu. Eu vou colocar isso como uma coisa, um modo genérico de falar dessa relação enunciativa. E para chegar ao ponto, eu vou passar por um desvio com um modo transverso de colocar o meu problema. Então, o que eu vou colocar aqui agora, eu intitulei de Sobre Michelet por Rancière. Em Os Nomes da História, Rancière faz uma descrição da enunciação de Michelet, que, segundo Rancière, cria um novo paradigma de história. Rancière nos diz que o historiador se apresenta. Ele vem para a frente da cena para contar um acontecimento, a festa da vitória, que se presentifica por um novo tipo de documento. A entrada, aspas, né, é uma citação Rancière, a entrada dos anônimos do povo no universo dos seres falantes, que seria o novo documento. Assim, o historiador, ainda novamente citando Rancière, o historiador, no caso Michelet, vai colocar-se em cena, mostrar-se a nós, tendo à mão estes relatos das federações, que são, diz-nos ele, bem mais que relatos, são cartas de amor à pátria nascente. Fecha aspas. Isso é uma citação do Rancière, é um dizer do Rancière. E neste ponto, o Rancière cita o próprio Michelet, mostrando-se pelas formas do eu na cena. Então, o que eu cito agora é o texto do Michelet, citado pelo Rancière. Encontrou tudo isso inteiro, ardente como ontem, ao fim de 60 anos, quando recentemente abri estes papéis que poucas pessoas leram. Então vocês veem que tem uma marcação da primeira pessoa. Eu não preciso me alongar nisso, que é a questão entre o discurso e a história, em que a história é tida como um modo de enunciação, do ponto de vista evangeliciano, em que não há marcação do eu. Então, o que o Rancière está ressaltando é o fato de que o Michelet marca a sua presença no texto de historiador. Rancière nos faz ver como o relato histórico, e ele está se valendo de Vanveliste, se desloca para o discurso, no sentido vanvelistiano. Como o Michelet passa da não-pessoa, da história, para a pessoa do discurso. E para Rancière é assim que Michelet garante a cientificidade de seu dizer, a verdade da história. Essa é a questão interessante. Como é que, exatamente ao abandonar o relato histórico, é que, segundo Rancière, o Michelet sustenta a verdade do relato dele.
No momento particular desta análise, e centrando-me naquilo que mais me interessa aqui, encontramos, diz o Rancière, a intercambialidade entre a presença do autor em seu discurso e sua ausência na autonomia do desenvolvimento narrativo fecham-se ao presente neste discurso relato fundador da nova história. E ainda o Rancière continua, Michelet é o iniciador dessa revolução no sistema dos tempos que caracteriza a escrita da nova história. Não que ele renuncie de sua parte aos usos e aos prestígios narrativos do passado simples, mas ele quebra o sistema de oposições que o opunha ao presente das declarações, comentários máximos. Ele o apaga insensivelmente em proveito do presente para marcar a imanência do sentido ao acontecimento. De modo ainda mais específico, nos diz Rancière, o historiador parece primeiro tomar sobre ele a marcação do passado. Aí ele volta ao Michelet. Eu encontrei tudo isso. Para melhor presentificar a festa em sua essência, todos os antigos emblemas empalidecem o velho primeiro presídio. Daí o relato desliza para o passado simples para dar suas referências. A honra de prestar juramento foi concedida a dois velhos. Ele retorna ao presente para impor a força do acontecimento. O amável batalhão marcha de uniforme branco. Então, esse movimento entre assumir o eu e narrar em terceira pessoa, é o que ele está ressaltando. E essa questão de dizer eu no lugar do ele. Não é esse o problema. É tomado por esse agenciamento enunciativo que Michelet vai, segundo Rancière, retornar à fonte por voltar a ser criança para entender o sentido em estado de infância, o sentido não tagarela inscrito na textura das coisas. Ou seja, é porque Michelet fala em primeira pessoa que ele conta os fatos que conta. Num certo sentido, o que está em pauta é como dizer eu para contar a verdade dos fatos. Como dizer eu para incluir na história aqueles que não podiam falar, o povo. Essa passagem de Rancière me interessa porque, como veremos, esse deslize do ele ao eu é, em certa medida, o avesso do deslize que se opera nos dois segmentos do córtex que tem sido objeto de minha atenção no projeto. A interpretação de Michelet por Rancière tomo-a como um modo de interpretação para a análise que vou apresentar. Então, a primeira coisa são as cartas. O agenciamento enunciativo da imprensa em geral, isso nós já colocamos já no ano passado, em um texto que eu já publiquei. O agenciamento enunciativo fundamental da imprensa é: eu digo que A diz X. Ou seja, a notícia é sempre um jornalista diz que o fulano disse tal coisa, ou que o fulano fez tal coisa. Mas o noticiário político, fundamentalmente, se movimenta dentro dessa cena básica. Eu digo que A diz X. Bom, nesse funcionamento da cena enunciativa, o A, nome de alguém, cujo dizer se relata, aí aparece como aquele sobre quem se fala. Né? O jornalista fala sobre alguém e diz o que esse alguém fala. Por exemplo, o que o presidente da República falou, o que o deputado X falou e assim por diante. O A é, nessa medida, o nome de um ele, do qual o jornal relata um dizer. No caso das cartas do leitor, o agenciamento enunciativo tem uma especificidade, pois o A é o nome de um tu. Então, o A é o nome de um tu. O tu é o leitor do jornal. Este A é o nome de um leitor do jornal, pois, nas colunas cartas do leitor, o que está sendo posto é que ali é contado o que diz o leitor do jornal. Não uma pessoa X qualquer, mas ela enquanto leitora do jornal. Esse fato de ser leitor é o fundamento do direito dele poder aparecer naquela coluna. Né? E esse leitor, ao ser relatado por seu nome, se torna locutor. Né? Quer dizer, o jornalista diz, A diz X. Qual é o jornalista? Aquele que organiza aquela coluna. Só que esse A que diz X é aí um tu, e não um ele.
porque ele não é simplesmente um personagem sobre o qual se fala, mas é aquele leitor que escreveu ao jornal. E é nessa categoria que o jornalista diz A, diz X. Então, esse A aí é nome de um tu. A mediação que faz a passagem do leitor ao locutor é regulada por normas específicas de quem pode e como tomar a palavra. Todas as colunas de cartas ao leitor apresentam expressamente essa regulação. Isso também eu já mostrei em outros trabalhos. Existe uma coluna do leitor e vem lá as regrinhas. Você tem que pôr o nome, você tem que pôr o endereço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, enfim, tem toda a regulação aparece. Mas se observamos com detalhe os diversos segmentos relatados pelo texto das colunas do leitor, a coluna do leitor é um retalho de tal, um texto, assinatura, tal, um texto, assinatura. Não, a coluna do leitor é assim. Então, se nós observarmos isso aí, os diversos segmentos relatados pelo texto das colunas do leitor, nós vemos que em cada segmento destes pode haver marcas do eu. Isso é uma coisa que pode acontecer. Que se representa de um eu que vai se representar como autor daquele trecho pela assinatura que ele apõe ao texto dele. Então, para dar um exemplo, nós temos isso aqui. Por exemplo, isso é um pedaço tirado de uma coluna de leitor. Começo a entender as atitudes do nosso presidente Lula da Silva. Esse texto é longo. Ele vai, chega no fim, cara, Luiz Nussbaum, um e-mail, São Paulo. Então, isso aí está determinado pela regra do jornal. Ele manda o jornal pediu, o e-mail dele, o nome, onde ele é e tal. Então, você vê, há uma marcação do meu, começo a entender. Mas ele se representa como autor desse texto porque ele assina o texto no final. Essa é a questão fundamental. Então, ele assina o seu nome. E aí, deste modo, considerando-se cada segmento citado, cada um daqueles trechos citados, encontramos aí o eu que se significa como locutor por seu próprio nome, ou seja, por uma forma de terceira pessoa. Em certos casos, tal como no mesmo exemplo acima, podemos encontrar o eu dizendo-se eu, mas isso não é necessário para o funcionamento da coluna. A questão é que o agenciamento enunciativo destes textos é, como nós dissemos, assim, eu digo que há diz X, é isso? Como algo muito próprio do discurso relatado. Então, portanto, o funcionamento de uma coluna de leitor, tal como o funcionamento do jornal, é algo próprio do discurso relatado. No caso das cartas do leitor, então, há uma particular tensão entre este eu que assina seu nome e o locutor jornal que opera sobre a própria autoria do eu relatado e faz um deslize que o representa diretamente pela forma do nome como forma de significar responsabilidade particular pelas opiniões emitidas. Então, o que o jornal faz, quando ele diz, eu digo que A diz X, e esse A é um tu que escreveu ao jornal, ele tem que representar esse tu pelo nome. Isso é uma forma do jornal não se comprometer com as opiniões que o jornal está fazendo circular. Porque ele atribui a responsabilidade àquele que ali está assinando. Agora, uma coisa importante que nós já vimos em outras análises é que não há um verbo introdutor do relato de cada trecho. Não há o verbo eu digo que X, que A diz X. Não há esse verbo. Não há um bom lance. Não há um verbo introdutor do relato. Assim, a estrutura funciona sem uma marcação do tempo. Se não há verbo, você não marca o tempo. Diz, disse, dissera, você não tem marcação do tempo. Que pode poder interpretar essa falta de marcação do tempo como o tempo do presente da data do jornal, aquele hoje do jornal. Pela forma acima colocada, e essa descrição reforça isso, estamos dizendo que, nesse caso, o discurso relatado é da forma a diz, e não da forma a disse. De outra parte, podemos observar que a apresentação do relato se dá por uma colagem de trechos de cartas subsumidos por um título e com uma assinatura reproduzida. Neste caso, no discurso direto das cartas, talvez possamos dizer que o relato amalgama no nome o eu que diz X e o leitor tu nomeado, A, E, C, D.
É isso que constitui o lugar social do dizer como locutor-leitor. Vemos assim, portanto, a um locutor que está ali como leitor, por ser leitor. É um lugar de dizer que é de locutor-leitor. Vemos assim que nas cartas do leitor, o nome que refere o leitor desliza pelo discurso direto para significar o eu do locutor, cujo dizer é relatado. Assim, o agenciamento específico desses textos, ao nomear um tu, o leitor, nomeia um eu de quem conta aquele diz algo, e nessa medida produz uma substituição do eu pelo nome que refere. E vocês vão percebendo que aqui é exatamente o avesso da historinha que eu contei antes, da enunciação do Michelet. Embora o funcionamento seja bastante diferente. Assim, predica esse eu ao substituí-lo por um nome e lhe atribuir um dizer específico. Ou seja, o locutor jornal predica esse tu eu para o alocutário do jornal, para os leitores em geral, ou seja, para os leitores do jornal. Em outras palavras, temos aqui a seguinte cena enunciativa. O locutor jornal diz X para o leitor do jornal. Bom, só que nessa cena, esse locutor jornal, esse X, se desdobra como em 4. O X é B dizer. O que nos dá que o locutor jornal diz B dizer para o locutário do jornal. Então, o locutor jornal diz para o seu leitor o seguinte: B dizer. Essa é a forma de funcionamento da carta, desse texto que é a coluna das cartas. Esta cena é ainda mais complexa, pois se o locutor leitor fala para o alocutário do jornal, fala também para o jornal. Ele escreveu para o jornal. E fala também para certos atores específicos sobre os quais ele fala. Então, por exemplo, o locutor leitor que está ali dentro, na cena anterior, dizer, esse locutor leitor, ele diz algo. Para quem ele diz? Para o alocutário do jornal, ou seja, para os leitores do jornal. Mas, para fazer isso, ele escreveu ao jornal. Então, ele está também dizendo isso ao jornal. E ao fazer isso, como naquele exemplo que nós colocamos, o locutor está falando do presidente. Então, ele está falando a um alocutário específico. Ele está indiretamente falando ao presidente. Então, a questão vai funcionando de uma maneira um pouco mais complexa. E isso vai nos levar, por exemplo, a isso. Que, quando tem a coluna, na verdade, você tem um locutor que é o jornal, que diz que o locutor leitor diz X para o jornal, para os leitores e para alguém especificamente, esse locutor jornal diz para o locutário do jornal. Então, toda coisa que se passa por esse locutor leitor, ela está absolutamente mediada por essa relação enunciativa jornal-leitor. Então, ela está aí dentro, ela funciona enquanto tal, só aí dentro. Só nessa medida que ela funciona. Então, nesse set, o que temos é que o locutor-leitor é esse B que fala, E ele é, ao mesmo tempo, um eu que não está dito pela forma do tipo escalatário. Feito por essa relação do locutor jornal ao locutário do jornal. Assim, o locutor leitor, que escreve o seu texto ao jornal, fala para todo esse conjunto que ali está apresentado, mediado pelo jornal. Interpretando esse funcionamento, tendo em vista a nossa hipótese inicial, nós podemos dizer que nas cartas, a relação da cena iniciativa que relata o locutor jornal para os seus leitores significa o controle da temporalidade dos dizeres narrados. É preciso, no entanto, considerar que, se tomamos um trecho específico, uma carta específica citada, vamos encontrar uma temporalidade construída pelo dizer narrado. Ou seja, o presente, o tempo da iniciação é um presente do jornal. Mas, evidentemente, que dentro do texto do leitor você pode ter uma outra temporalidade. Mas não é essa que define a temporalidade dessa cena enunciativa.
na medida desse controle que nós temos aí do jornal sobre o dizer do outro, esse dizer narrado, o dizer do leitor, não significaria ao modo polifônico de Dostoiévski, mas ao modo monofônico de Tolstói. Ou, para dar um exemplo brasileiro, não significaria ao modo polifônico de Machado de Assis, mas ao modo monofônico de Joaquim Manuel de Macedo. Ou seja, a voz narrada significa como referida pela voz que narra e não como uma voz do seu acontecimento. Essa é a questão. Aquela mediação, o que ela faz é simplesmente tomar aquela voz do leitor como uma voz à qual se refere e não como uma voz à qual se dá voz, efetivamente. E mesmo que consideremos que a voz desse tu-eu se interessa aos autoridades específicos, por exemplo, o presidente da República, ela, mesmo assim, ela está no interior do controle que a cena do jornal formula. Ou seja, o jornal não vai mandar a carta do escritor ao presidente da República diretamente, por exemplo. Bom, o segundo material é o da publicidade. Tomando o recorte da constituição da cena enunciativa dos textos de publicidade, nós podemos observar que é comum esses textos marcarem a interrupção argumentativa pela formulação do tu. Né? Por exemplo, ótima localização, contudo perto de você. Né? Os outros exemplos também vão mostrando isso, mas eu não vou me deter para ir um pouco mais rápido. Então, há uma marcação da relação argumentativa. Vê-se também que, tal como nesse segundo caso aí, há a formulação expressa do eu. Também isso pode aparecer no caso do escamus, né? Do enunciado. Bom, isso também aparece no nosso cardápio. Em todos os textos de publicidade do código está também o nome da empresa, em geral, como logomarca. Você tem essas marcações da relação argumentativa, é uma coisa. Mas você tem essa marcação do nome da empresa, em geral, como logomarca. Este nome pode se reescrever por alguma forma de primeira pessoa. Por alguma forma de primeira pessoa, pode ser o nosso, não sei o quê, ou por alguma forma indeterminada. Né? Às vezes o nome não se reescreve por nenhuma forma de primeira pessoa. Há alguns textos que não aparecem a primeira pessoa de modo nenhum. Para olhar isso de perto, esse problema, eu vou analisar um dos textos com algum detalhe mais. É um texto que se chama Chevrolet, e esse texto, o enunciado inicial dele, o texto é um conjunto de tiras. Em algum lugar, ele é um conjunto de tiras, né? De um lado e de outro do jornal. Então você tem um conjunto de tiras, né? Em cada tira você tem ali um conjunto de dizeres. Então, o enunciado primeiro do jornal, o enunciado inicial da propaganda é essa aí: Feirão Chevrolet Show, Guatemi Campinas, só nesse fim de semana. E ao lado dele vem o que nós podemos tratar como o título do texto. É isso. Feirão Chevrolet Show. Isso aí é todo mundo que tem o automóvel, aquela barrinha do automóvel Chevrolet. Você olha para lá a marca do Chevrolet, eu não tive tempo de escanear, então eu inventei uma solução para teria que escanear e tal, não tive tempo. Bom, então, você tem, no caso, esse é o primeiro enunciado, e isso aqui é o título do texto. Né? Este mesmo título, ele vai, a escritura, ele aparece no início da última tira do texto, ele passa a quarta tira na última tira do texto. Esse título vai reaparecer e, por outro lado, nós vamos encontrar o nome, né, da Chevrolet, que está ligado a todo o primeiro enunciado, o título do texto e tal. Nós vamos encontrar numa frase que é a logomarca da empresa, que aparece assim: Grande Chevrolet continua. E ali, a marquinha, né? Da Chevrolet. Esta logomarca coloca, fica interessante, porque a brincadeira é esvaziar
interpretá-la de alguma maneira, eu esvaziei a marca. Mas, enfim, essa logomarca, que é Rede Chevrolet, tá? Conte comigo? Coloca um aspecto interessante. Ela é um enunciado em que o nome Rede Chevrolet é reescrito por um eu. Comigo. Rede Chevrolet. Conte comigo. Comigo é Rede Chevrolet. Então, o Rede Chevrolet é reescrito por um eu, comigo. O me, comigo, é nessa medida a forma oblíqua de Chevrolet. Na forma como a logomarca se apresenta, podemos dizer que a reescrituração do nome por uma forma de primeira pessoa é uma reescrituração por sinonímia. Dizer Rede Chevrolet é, nesse texto, dizer eu. Por outro lado, aí o tudo este eu na forma imperativa, conte. Assim, é a Chevrolet que fala para um tu. Assim, o nome está no lugar do eu. De, por exemplo, de 14. Eu digo, conte comigo. Eu digo Rede Chevrolet. Conte comigo. Como se vê, este dizer da propaganda não se dá com o discurso relatado, como nas cartas do leitor. Não há eu digo que B diz tal. Não é isso. Mas, tal como nas cartas, há um nome, terceira pessoa, que significa o eu. E no presente caso, é como se Chevrolet fosse diretamente esse eu, fosse diretamente um sinônimo desse tipo. O ele é o eu. Um outro aspecto do relato. O tu da logomarca que se dá nela como um, conte comigo, um tu, você, conte você comigo. Ela se dá como um, esse você é todo esse universo ao qual se fala. Ele se dá como um, e ele está, no entanto, dividido pelo texto da propaganda. Se nós pegamos aquela sequência de tiras, nós vamos observar que o texto traz em cada tira o nome de um tipo de carro Chevrolet por enumeração. Claro, isso assim, numa tira está Novo Celta Life, Classic Life é outra tira. Mas Meriva Max é uma terceira tira, e assim vai. Cada tira tem o nome de um carro, de um tipo de carro, e alguma coisa, uma descrição daquele carro. E um dos aspectos fundamentais que aparecem na descrição de cada um desses carros são especificações do tipo. Então, o Celta Life 1.0, não sei o que, não sei o que. Classic Life algo 1.8, não sei o que, não sei o que. E mais ainda um preço. Bem assim. Novo Celta Life 1.0, 26.990. Depois tem Meriva Max 2.4, 50.990. Em cada tira você tem uma coisa assim. Isso acaba por significar, tal como nós já mostramos na análise do ano passado, cada um tem aqui o seu carro. Temos um produto para cada tipo de consumidor. Assim podemos ver que aquele você, que é único, ele é apresentado como uno pela cena enunciativa do enunciado da logomarca. Ele está, no entanto, dividido pelos enunciados das diversas tiras da publicidade. Ele não é um só. É aquele que pode comprar um carro de 26 mil, é aquele que pode comprar um carro de 59, e assim por diante. Assim, o texto Chevrolet opera com a divisão estabelecida de que o mundo está dividido entre os que podem mais e os que podem menos. Este texto toma como natural, isso não é nenhuma novidade nesse tipo de material, ele toma como natural a divisão social e econômica da sociedade. Essa divisão, tal como se dá no texto, não divide o mundo, simplesmente enumera a sua composição. Então o você, ele não aparece como dividido, ele aparece assim, ó, você, este, aquele e aquele. É só uma enumeração de você, não é uma divisão. Então, ele apaga a divisão pelo uso da enumeração, pelo funcionamento da enumeração. Um outro aspecto importante que se articula com o fato de que não se trata de discurso relatado, no caso da publicidade, é considerar que os enunciados básicos das logomarcas, por exemplo, da publicidade, são frases nominais, muito frequentemente. Nessa medida, elas significam como um presente permanente. As diferenças sociais não entram como história, mas como enumeração do reino. Então, concluindo, os dois casos que acabamos de analisar fazem um movimento oposto ao de Michelet, segundo a análise de Rancière. Lá o historiador diz eu vi,
em lugar de dizer isso aconteceu. O relato vai do ele para o eu. Nos casos presentes, o texto da coluna das cartas diz ele para significar do eu, que fala com o jornal e, nesta medida, o coloca como eu que fala ao jornal, aos leitores do jornal e as personagens sobre quem eles falam nas cartas. Desse modo, este agenciamento, ao não levar a dizer eu, não faz do leitor senão um locutor-leitor, um locutor que não assume o lugar pleno de locutor. Este locutor pleno que assina seu texto pode ser visto, por exemplo, nas colunas assinadas, as colunas assinadas, que aparecem nos diversos jornais, em geral ao lado das colunas do leitor. No caso da Folha de São Paulo, para dar um exemplo, é a coluna de tendências e debates. Para o caso da publicidade, vemos que dizer o nome, Chevrolet, no exemplo analisado mais perto, produz uma sinonímia entre este nome e eu. Assim, não dizer o eu, ou melhor, dizê-lo pelo nome, está ligado à configuração com a locutário como comprador. E isso é completamente diferente no caso das cartas do leitor dos jornais. No caso das cartas, se levamos em conta que os locutores leitor falam sobre, nessa medida, para políticos, o próprio jornal, etc., vê-se aí a configuração clara do que poderíamos atribuir a todo o funcionamento da imprensa. Ou seja, como no funcionamento, a mídia está diretamente concernida no como a sociedade pratica política, por uma mediação permanente que tenta fazer com que a voz que está fora não fale onde não deve estar. Aqui a mídia funcionaria pelo avesso da invenção micheletiana, pela não inclusão da voz dos que não são falantes. O esforço do Michelet é incluir as vozes dos que estão fora. O funcionamento da mídia é não deixar que as vozes que estão fora entrem. No caso da publicidade, a relação fundamental da cena enunciativa é essa em que todos são iguais, todos são incluídos no tudo do texto. As diferenças sociais e econômicas são apagadas pelo funcionamento do agenciamento enunciativo do texto. O texto da propaganda funciona diretamente pela normatividade da divisão do mundo, como se ela não fosse política. A publicidade, como no caso analisado, significa a inexistência do político. Vimos como nos casos analisados, segundo nossa hipótese, a temporalidade dos sentidos do urbano apaga as temporalidades específicas de todo acontecimento. Isto significa, por nossa concepção de acontecimento, apagar o próprio do acontecimento, significar o acontecimento como não acontecimento. E apagar o acontecimento ou significá-lo como não acontecimento é significar que nada há de específico no que ocorre. O que ocorre só é fato, só é algo que ocorre depois de alguma outra coisa, mas nada há aí de sentido específico. Tudo o que ocorre é sempre o mesmo. Isto é a construção de um consenso dado para sempre. E é, no final das contas, salvo se nos colocarmos na posição de que o político é um modo de administrar diferenças para fazê-las desaparecer, o apagamento completo do político.